Olá, boa noite. É um prazer maravilhoso estar com você nesse momento, onde nós iremos falar com Deus e obtermos lições preciosas sobre a sua palavra. Nesse momento, eu quero convidá-lo, querido irmão, querida irmã, para nesse momento fecharmos os olhos e buscarmos ao Senhor em uma breve prece. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Santo Deus, obrigado, Pai, por esse momento sagrado, especial, momento único, onde nós estamos prestes a abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós iremos fazer uma reflexão de acordo com a Tua Palavra e nós sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz para a nossa vida. Que o Senhor esteja guiando os nossos passos. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. E a nossa reflexão, ela está ligada ao texto de 1 Samuel, capítulo 23, verso 1 e verso 2. Antes de lermos o verso 1 e o verso 2, eu gostaria de mencionar aqui uma expressão muito conhecida, calcanhar de Aquiles. É uma expressão voltada para o ponto fraco de uma pessoa. Tétis era uma mulher grega que queria tornar o seu filho imortal, um guerreiro invencível. E ela pegou o seu filho e ela mergulhou seu filho algumas vezes no rio Estige. E ao mergulhar o seu filho algumas vezes, ela não percebeu um problema. A sua mão estava envolta do seu calcanhar. E nesse momento, ela não se deu conta que aquela parte do corpo do seu filho estava desguarnecida. Quando Aquiles foi para a cidade de Troia guerrear contra os troianos, lá ele derrubou muitos guerreiros fortes. Travou uma luta intensa com o príncipe Heitor, príncipe de Troia. Venceu o príncipe de Troia. Depois o irmão de Heitor, o príncipe Paris, o acertou com uma flecha, justamente naquele ponto fraco que era o seu calcanhar, que não tinha sido banhado pelo rio. Porque justamente aquela parte a sua mãe, com a sua mão, envolvia e deixou desprotegido. O que é que isso nos leva a pensar, nos traz de lição? Uma coisa muito simples, na nossa vida, hoje, principalmente no sentido espiritual, nós temos uma tendência a desenvolver calcanhar de Aquiles, pontos fracos que nós não procuramos estar guarnecidos pelo poder da palavra de Deus. Por exemplo, Sansão, um homem com uma força descomunal. Aquele homem que tinha tanta força e foi um herói de verdade, diferente dos heróis das produções cinematográficas, Sansão, ele tinha um problema. O seu calcanhar de Aquiles eram as suas paixões seculares. Os seus olhos eram frágeis para as coisas que o distanciavam de Deus. Quando ele escolheu uma das mulheres, seu pai o aconselhou: não queira essa mulher, ela não faz parte do seu povo. E ele simplesmente disse: quero a mulher que eu escolhi porque é esta que me agrada. Esses mesmos olhos que tinham tendências para o mal e para as paixões pecaminosas foram vazados pelos filisteus. Ou seja, aquilo que um dia cegava Sansão para as coisas de Deus, na vida real, acabou deixando cego, porque o pecado ele traz consequências duras e cruéis. Mas aqui, o texto de 1 Samuel, capítulo 23, verso 1 e verso 2, nos traz um grande ensinamento para que você não venha desenvolver o calcanhar de Aquiles de não ter intimidade e relacionamento com Deus. Nós temos essa fragilidade no decorrer do dia a dia, na correria da vida, com os problemas e preocupações. Você é tentado a deixar a palavra de Deus de lado, a nem tocar na palavra de Deus, nem orar, nem agradecer, e muito menos, muitas vezes, não tem vontade de ir para a igreja. As coisas espirituais muitas vezes se esfriam e você não sente desejo nenhum. Esse texto aqui nos ensina grandes coisas. Aqui diz: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Queridos, vejam só. A cidade de Keila era uma cidade muito pequena, uma cidade fronteiriça que estava muito próxima ao território dos filisteus. 20 quilômetros da cidade de Gate, que
que é a cidade do Golias, que foi derrotado por Davi. Mas Davi estava no bosque de Herete, que estava a 16 quilômetros de Keila. E ele ficou sabendo do ataque covarde que os filisteus fizeram. Os filisteus entraram ali, eles levaram todas as plantações, todos os pertences das famílias. As famílias ali tinham pessoas de idade, tinham crianças de colo. Então, simplesmente era uma cidade pequena, era uma cidade frágil, e eles se aproveitavam disso. E Davi ficou indignado. Davi pensou, eu vou resolver essa situação. Mas antes de pensar em resolver, eu vou consultar o Senhor. E ele foi consultar a Deus. E aqui está a primeira lição. Era urgente Davi salvar a cidade de Keila. Tinha crianças ali, tinha idosos ali, tinha pessoas que precisavam de ajuda, pessoas necessitadas, pessoas simples, pessoas pobres. Mas, queridos, nós temos que entender que antes do urgente vem o importante. O importante precede o urgente. Se você faz o importante, você evita aquilo que é urgente. Isso é muito interessante, porque na correria da nossa vida, a gente muitas vezes é tentado a viver como se fosse uma ambulância, com sirenes ligadas para cima e para baixo, para lá, para cá. E a gente não para, porque quando a gente fica com essas sirenes ligadas, pensando em metas, trabalho, objetivos, planejamentos, a nossa mente fica focada nas coisas da terra, ao invés de estar focada nas coisas do alto. O interessante de tudo isso é que um pregador norte-americano, ele disse, quando Satanás não consegue fazer de nós pessoas más, ele nos torna pessoas ocupadas. Porque você sendo uma pessoa muito ocupada, você não vai ter tempo para aquilo que é essencial. Você não vai ter tempo para Deus, você não vai ter tempo para orar, você não vai ter tempo para ler a Bíblia, você não vai ter tempo para estudar a lição, você não vai ter tempo para sua família, você não vai ter tempo para sua igreja, você não vai ter tempo para salvar pessoas. Você vai esquecer da sua identidade missionária, sua identidade cristã. E aqui quero dizer uma coisa, queridos, Deus merece o primeiro lugar. É igual aquela música do Arautos do Rei que você conhece. Se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Vou dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa está com sintomas de um ataque cardíaco, de um infarto. E essa pessoa chega no hospital com muitas dores, dores fortes. Você acha que essa internação, ela é urgente ou não? Essa ida ao hospital é com urgência, sim ou não? Com certeza é com urgência. A pessoa pode morrer. Você pode morrer se você estiver passando por isso. Por isso que você precisa dos tratamentos e atenção médica voltada para resolver esse problema. Só que cuidar da saúde é mais importante, porque se você cuidar da saúde, você vai evitar esse problema. Você está com o seu carro numa principal e o seu carro para de funcionar. Seu carro para no meio da via. O seu carro precisa ser guinchado. Isso é uma coisa relacionada à urgência, sim ou não? Com certeza. Só que nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós precisamos entender que fazer a manutenção no carro vai evitar que o seu carro seja guinchado. Agora, tratando da questão espiritual. Os filhos estão saindo da igreja. É com urgência que a igreja precisa ajudar você e a sua família? Sim. Mas fazer o culto familiar todos os dias, em casa, buscar a Deus junto com os filhos, vai evitar que o seu filho esteja frio na fé. O casamento está passando por crises tenebrosas. A igreja precisa ajudar com urgência, sim, mas isso poderia ser evitado se o relacionamento tivesse o seu início com Jesus. Jesus estivesse em todas as fases e etapas desse relacionamento. O que é que nós podemos tirar de lição? Aquilo que é importante vem antes do urgente. Querido, antes da urgência do seu trabalho, antes da urgência das preocupações, da correria da vida, dos seus negócios pessoais, lembre-se que isso aqui é importante e deve vir antes daquilo que é urgente. Não troque as coisas eternas pelas coisas dessa terra. Abra o seu coração e decida hoje que Cristo Jesus seja o primeiro e o último na sua vida.
que ele não venha a ser prioridade junto com outras prioridades, porque essa palavra, ela está voltada a uma única coisa. Não existe prioridades, existe prioridade. Jesus deve ser prioridade na sua vida. E só Ele, somente Ele. Não faça um conjunto de prioridades. Jesus é uma delas, isso não existe. Decida hoje viver uma vida por Cristo, colocá-lo em primeiro lugar. E você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e nós iremos orar. Santo Deus, eterno Pai, somos muito tentados nesse mundo mau e perverso a esquecer do Senhor, a simplesmente trocar Deus por outras coisas. Mas, Senhor Deus, que nós venhamos entender que o Senhor não deve ser uma das prioridades. Não existe isso. O Senhor deve ser a prioridade, porque só existe uma prioridade. Então, Senhor, seja o centro, seja o primeiro, seja o mais importante da nossa existência, Pai. Que nós possamos, antes de começar as atividades laboriais do dia, Senhor, começar com o pé direito, orando, tendo comunhão, abrindo o coração, perseverando na fé, porque aquele que prometeu que vai vir, virá e não tardará, e nós precisamos estar prontos. Fique conosco, Senhor Deus, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.